Vamos iniciar o nosso papo, então, com a revisão do que é um selo. O selo foi uma das primeiras coisas que a gente viu em comandos elétricos, e a gente utilizou o selo para implementar uma partida direta do motor trifásico. O selo consiste basicamente em dois botões, um para ligar e um para desligar. E ele é realizado usando um contato normalmente aberto em paralelo com o botão de liga, com o botão normalmente aberto. Esse contato, o contato de autorretenção, ele é chamado de selo e mantém a bobina de K1 energizada mesmo quando o botão de ON foi aberto, momentaneamente pressionado. Então as botoeiras, botões pulsadores, aí, o B1 e o B2, quando você dá um pulsinho em B1, o comando liga e se auto-retém graças ao contato de K1. Esse contato aí, o contato de selo. E se eu pulsar momentaneamente o B2, eu vou ter a interrupção momentânea do circuito e o selo ele acaba desarmando. Então nós dizemos o seguinte, que o K1 é armado usando a botoeira normalmente aberta, que é o botão Start, ou botão ON, e é desarmado com o botão 2, aí, o Off, um contato normalmente fechado. Eu ainda preciso das ações de proteção, então aí eu tenho um botão de emergência e tenho um relé térmico. E também um disjuntor termomagnético, um DTM, para a proteção do meu comando. Na parte de principal, eu tenho, além dos disjuntores e do relé térmico, eu tenho também um contator principal, uns contatos do contator principal, que serão responsáveis por energizar o sistema. O mais importante de você guardar dessa brincadeira toda aí é que o selo ele age como se fosse um flip-flop SR, né? O botão ON seta, liga, e o botão OFF reseta, desliga. Neste comando especificamente, se eu acionar o botão ON e o botão OFF simultaneamente, a bobina do contator ficará desligada. Porém, o último botão a sair vai fazer com que o comando fique ligado ou desligado. Se o último botão a sair for o ON, ele vai ficar ligado. Se o último botão a sair for o OFF, ele vai ficar desligado. Outra coisa que a gente viu nas nossas aulas foram o intertravamento. O intertravamento de contatores é utilizado para fazer partida direta de motor trifásico com reversão, partida direta de motor trifásico com reversão em fim de curso, e as aplicações estão abertura e fechamento de portas e nos elevadores automotivos. Aqui a gente pode ver os elementos de proteção compostos pelos relés térmicos do giro para a direita e do giro para a esquerda. E também a parte de proteção, o botão de emergência, que deve estar presente nos nossos comandos. O mais importante do intertravamento não é a proteção, mas é a forma com que acontecem os intertravamentos. A forma acontece graças a esses contatos normalmente fechados que ficam em cima das bobinas, ou seja, ligados aos terminais A1 das bobinas dos contatores onde eu desejo fazer o intertravamento. Se eu desejo intertravar K1 com K2, então em cima da bobina de K1, lá no A1, eu ligo um contato normalmente fechado de K2. E assim por diante. Se eu desejo intertravar K2, em cima da bobina dele eu coloco K1. Dessa forma, se eu quiser virar o motor para a direita, eu vou acionar, por exemplo, K1. E se eu quiser virar o motor para a esquerda, eu vou acionar, por exemplo, K2. E jamais eu vou ter o acionamento simultâneo de K1 e de K2. Então a palavrinha que a gente tem que guardar aí é intertravamento de contatores. No intertravamento de contatores, eu tenho o acionamento de apenas um ou exclusivamente um contator por vez, para a direita ou para a esquerda.
Outra aplicação que a gente viu foi o uso de temporizadores. E nessa aplicação, a gente montou aí uma partida estrela-triângulo. Na partida estrela-triângulo, eu coloco o motor inicialmente na condição estrela e depois na condição triângulo. Para fazer isso, eu vou usar um temporizador. O temporizador, ele vai fazer com que o meu motor fique de 3 a 5 segundos na condição estrela e depois passe para triângulo. Está aqui o nosso contato do temporizador. Esse cara é o responsável por fazer a comutação aí da estrela para o triângulo. E eu tenho aí K1 e K3 no momento em que eu coloco o meu comando em estrela. 3 segundos após energizar o temporizador, vai acontecer a comutação para triângulo. E aí K1 permanece e K3 sai e entra K2. Então, aí o uso de temporizadores vai fazer com que os fechamentos das bobinas na parte principal dos contatores façam com que eu coloque o meu motor ou em estrela ou em triângulo. Dessa aplicação, o mais importante aí é a questão do temporizador, o tempo utilizado aí para se fazer a comutação de estrela para triângulo. Observem que nós também usamos aqui, ó, a questão do intertravamento. Olha aqui, ó. Eu intertravei K3 e K2, justamente porque ou eu ligo o motor em estrela ou eu ligo o motor em triângulo. Não dá para ligar o motor, fazer o fechamento dele ou em estrela ou em triângulo simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. Por isso a gente usa intertravamentos. Um bom estudo para você e eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.